Olá, boa noite a todos. Estamos entrando ao vivo. Vamos já começar a nossa transmissão. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Quem estiver entrando aí, puder mandar uma mensagem. Está me ouvindo, irmã Penha? Vocês estão me ouvindo? Puder mandar um retorno aí, só para eu saber se a gente... Ok, maravilha. Obrigado, Alex Gomes. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando a nossa... Boa noite, Penha. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aguardando aí alguns minutinhos. Já eu chamo você, Caio, para a gente louvar aí com duas canções, duas músicas, dois cânticos e entrarmos. Temos na nossa meditação de hoje, temos muitos motivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje é um dia muito especial, um dia que Deus fez para nós. Estamos alegres, felizes, porque podemos confiar. Graça e paz. Graça e paz. Elva, Brito. É isso? Família Creative. Vocês estão me ouvindo, né? Acho que meu fone não tem um retorno aqui. Mas vocês estão me ouvindo aí, ok. Maravilha. Cadê o Caio aqui? Ah, tá aqui o Caio. Olá, Glauber. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. E você também? E você? Tô ouvindo. Então, maravilha. Então, vamos começar, né? O pessoal está chegando aí para a gente aproveitar o tempo que a live aqui corre rapidinho. Eu vou ler o Salmo de número 28, e aí depois eu oro e aí o Caio compartilha das duas músicas e convido você além de ouvir e cantar aí onde você estiver, como uma forma de louvar e agradecer o nome do Senhor. Diz assim o Salmo 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des um castigo reservado para os inimigos e para os malfeitores que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras, retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor nem as obras de suas mãos. Ele os arrastará e jamais deixará erguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduz-os para sempre. Salmo 28, palavra do Senhor. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo teu amor, pelo teu cuidado com a nossa vida. Obrigado porque o Senhor pode ser e continuar sendo a nossa rocha, o nosso escudo, o nosso lugar seguro, aonde nós podemos descansar, onde nós podemos aquietar o nosso coração, onde nós podemos depositar todas as nossas angústias, tribulações, ansiedades, e saber que o Senhor está à nossa frente, conduzindo e governando todos os atos da nossa vida. Queremos pedir ao Senhor, teu Santo Espírito, que nos conduza nesse tempo aqui, de louvor, de adoração, de meditação, de devoção, que tudo que nós fizermos aqui seja com o intuito de glorificar e bendizer o teu santo nome. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos louvar? Grandioso Deus. Pequeno sou, frágil, indefeso e carente de um cuidado. Pecador, tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte meu, perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Toma-me tudo que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti do que mil em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte meu, perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, bem mais de ti e menos de mim, 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 pois grandioso és Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte meu, perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Amém. Amém. A próxima Amém. é Rei das Nações. Maravilha, a Carol postou aí a letra dessa música que você cantou, muito legal. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Obrigado, Carol. Muito bom. Espera que vão errar.
justo e verdadeiro são os teus caminhos. Grandes são tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Você pode orar com a gente, Caio? Claro. Senhor Santo Deus, Deus soberano, Deus bondoso, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, eu te agradeço pela vida de cada um. Eu peço para que o Senhor nesse momento use a vida do pastor para que ele traga o que nós precisamos ouvir. Transforma os nossos corações, nos ajuda a perceber que o Senhor é soberano sobre o tempo, sobre cada acontecimento. Nos ajude a nos submeter à Tua vontade, a nos arrepender continuamente dos nossos pecados. Nos dê humildade para isso. Seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Caio. Deus abençoe, querido. Você também. Espero que todos estejam bem, com saúde, guardados pelo nosso Senhor, fazendo os devidos cuidados, seguindo as orientações dos nossos governantes, daqueles que Deus tem colocado e dado a capacidade para cuidar desse momento. É importante, como igreja, discernirmos o tempo em que nós vivemos, como igreja, e fazer os devidos cuidados, né? Eu quero compartilhar nesses poucos minutos com você que está aí presente, você que poderá ver essa transmissão em um outro momento. Eu quero compartilhar nesses últimos dias, nós até inclusive sugerimos a leitura desse material, desse livro,
que é um livro que foi escrito esse ano, no começo do ano, de meados de março, do John Piper, contando justamente a sua experiência do Covid. Ele teve, e ele escreveu esse livro nesse momento, e muito oportuna a leitura, e a perspectiva, e a compreensão que ele traz, o aprendizado, como que Deus fala com ele através da sua palavra, e a temática que eu quero compartilhar com vocês tem muito a ver com o que ele compartilhou, porque tocou profundamente o meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos. Esse material está gratuito, você pode ter acesso a ele pelo site da Editora Fiel, então em PDF ele está disponível gratuitamente, em audiobook também, tem várias formas de você ser abençoado com esse material. Eu separei 2 versículos para a gente meditar, né, nessa noite, nesse início de noite. Um deles está lá em 1 Tessalonicenses, no versículo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 10. E o outro texto de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15, nós vamos conversar sobre o Deus que reina sobre o coronavírus. O primeiro aspecto que eu quero destacar é que nós poderíamos escolher 2 caminhos a seguir nesse momento. Um é a gente apenas se debruçar diante das informações a qual nós temos recebido, a qual você tem acesso, seja pelo celular, seja por outras mídias, ou a própria TV aberta, e você acompanhando o desenrolar das notícias, os acontecimentos, as probabilidades, e se assegurar de que tudo isso está no caminho certo, de que tudo isso pode ser, ou pode te trazer, né, uma certa segurança ou insegurança. Então, o primeiro aspecto seria esse, você olhar para o que está posto aí e criar suas próprias conclusões, tirar suas próprias, conclusões de tudo que está sendo posto por aí, né, diante de nós. A outra opção, que é a qual nós acreditamos e nos debruçamos, é a de que nós podemos depositar a nossa perspectiva, a nossa jornada de fé, a nossa caminhada desses próximos dias na rocha. O texto a qual eu li, que comecei lendo, fala de rocha, né? Fala justamente dessa rocha que é o Senhor. Ou seja, nossos pés eles estão debaixo de uma rocha sólida. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, diz o salmista, que nos sustenta constantemente, né? Tem um outro texto que fala de Isaías sobre a rocha, e é justamente essa primeira perspectiva de que nós devemos voltar para a rocha nesses dias difíceis. E qual rocha que eu estou falando? A rocha do nosso Deus. É uma rocha sólida, segura, não é movediça, né? Salmo 71, versículo 3 diz: "Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenar-te que eu me salve." E continua dizendo: "Pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza." Então o convite para você é vir para essa rocha, né? Essa rocha que é o Senhor. Venha para a rocha. Por que eu estou falando desse aspecto da gente voltar para a rocha e entender que essa rocha é um lugar, é o melhor lugar para você estar hoje? Porque o nosso coração, nossa mente não pode ser dominada pelo medo ou pelo pavor, né? Há um lugar melhor para a gente habitar nesse momento. É a rocha eterna. Então os nossos pés eles estão seguros diante da rocha, né? A Bíblia. E o que é que nos garante isso? O que nos garante é porque a palavra de Deus, né? A Bíblia, esse livro, ele é mais do que um livro. Ele é a voz de Deus.
quando nós a lemos, nós podemos encontrar uma voz que fala ao nosso coração, nossa mente, que nos traz essa segurança, essa paz, essa compreensão de que nós estamos seguros, né? Então, a Bíblia, ela é entendida, compreendida como a revelação de Deus, como a voz de Deus, né? Ou seja, diante de más notícias, nós podemos focar apenas naquele diagnóstico, naquela situação que está posta diante de nós, naquelas informações, sejam elas científicas, sejam elas econômicas, sejam elas políticas. Mas nós podemos também, ou devemos também, colocar a nossa atenção, eu diria total atenção, na palavra de Deus. Porque ao ler a palavra de Deus, nós estamos lendo, ouvindo a própria voz de Deus falando a nós. E o texto de Tessalonicenses, que eu quero ler com vocês, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 9 ao 10, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O 10 diz: ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. E o 11 diz: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ou seja, Deus, em outra versão, vai dizer assim, Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. Construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo assim, né? Então, ou seja, o que é que nós podemos tirar como lição para nós? Acordado ou dormindo, eu ou você, vivo ou morto, nós estaremos vivos com Deus. Não importa, com Covid ou sem Covid. Pode ser um outro diagnóstico, né? No caso de John Piper, ele teve uma outra experiência anterior a essa do Covid, onde ele realmente expressa a sua dificuldade em respirar, o agravamento da doença. Ele falou, diante do diagnóstico que ele teve de câncer, como que Deus comunicou para ele essa mensagem de que ele, vivo ou morto, o Senhor estaria com ele e ele estaria com o Senhor, né? Então, Deus, ele quer de nós justamente essa compreensão, né? Nós não podemos apenas imaginar que essa situação que está posta diante de nós tem a ver apenas com um fator de que Deus quer punir ou castigar a humanidade. Não sabemos. De uma coisa nós sabemos, né? Que as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber da rocha eterna, né? As pessoas estão cada vez mais em si mesmadas, buscando as suas próprias, o seu próprio sucesso, a sua própria felicidade, não querem saber de Deus. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: a rocha, essa rocha sólida, a qual a palavra de Deus nos garante, ela não é frágil, ela não é como areia movediça, né? É uma rocha a qual nós podemos colocar os nossos pés, fincar os nossos pés e ficar ali em segurança, né? E essa rocha, ela não é só eterna com a perspectiva do porvir, na morte, na eternidade, não. Ela pode ser experienciada agora, no hoje, né? Nós cristãos
depositamos a nossa expectativa, a nossa esperança de que um dia nós estaremos todos juntos, reunidos, bendizendo o nome do Senhor, glorificando a Deus, longe de todas as mazelas, de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todas as maldades e violências que o mundo está aí, que está no mundo, não só no mundo, mas está dentro de nós também, por causa do pecado. Nós temos essa esperança, nossa esperança é que nós estamos aqui em transição, de passagem, estaremos todos reunidos, glorificando a Deus na eternidade, vivendo dias melhores, um novo céu, uma nova terra, habitando eternamente com o Senhor, glorificando o nome dEle, bendizendo o nome dEle. Né? Nada do que nós conquistamos aqui nós vamos levar, nós estaremos todos reunidos numa grande festa, numa grande celebração, para sempre, junto com essa rocha, que é Deus. Né? Mas, na pandemia do coronavírus, que é o momento onde nós estamos residindo, morando, vivendo, onde todos nós estamos confinados, isolados, atemorizados e perguntando, meu Deus, como será daqui para frente? Né? É nesse momento que nós podemos também, né, reconhecer o favor misericordioso do Pai, de Deus, para com as nossas vidas, e perceber que, vivo ou morto, Deus diz o tempo todo para mim e para você, eu estou contigo. Você estará comigo. Nós estamos com Ele. É isso que nos dá segurança. É isso que faz diferença quando nós estamos vivendo momentos de adversidades. É isso que faz a diferença quando você recebe uma notícia de um diagnóstico de um câncer. Né? Porque você percebe que é a rocha a qual os nossos pés estão firmados. É uma rocha firme, é uma rocha inabalável. Né? Então, entenda que Deus continua conduzindo, né, a história, governando a história, as suas mãos sobre o mundo, sobre o vírus, né, está sobre o vírus. Isso é o que nós podemos viver, ou seja, vivo ou morto, você estará comigo. Né? Por que a gente tem essa esperança? Por que a gente pode falar isso com a convicção e com a certeza de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos não estamos sendo arrogantes, né, ou presunçosos com essa afirmativa? É porque através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que nos faz agora, né, derramar a nossa vida para o bem de outros, especialmente daqueles que entendem sobre o conceito da eternidade. O que me faz dizer que eu estou seguro nas mãos de Deus, que Deus continua governando, é porque nós cremos na esperança da ressurreição. Isso nos faz encher o nosso coração de alegria, na grandeza dos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso me faz querer, como o apóstolo Paulo dizia, me gastar e ser gasto. Sabe aquela roupa que você gasta até o final? É que hoje a gente não tem muita essa experiência, né? Porque a gente não deixa nem muito gastar as coisas, a gente já troca antes que elas se gastem. Mas eu lembro que na minha vivência da infância, meus pais, tinha coisa que a gente gastava, que a gente usava até não dá mais, até se rasgar, até não dá mais para usar. Então o apóstolo Paulo fala disso, né? Isso me faz querer gastar-se o tempo todo, me entregar o tempo todo em prol de comunicar essa verdade para as outras pessoas, para aquelas que estão em desespero, para aquelas que não conhecem de fato a verdade, a palavra de Deus, ou apenas ouviram falar, mas não sabem ou não vivenciaram essa experiência íntima e pessoal com Deus, da experiência da alegria eterna, a alegria a qual nós já participamos dela aqui em vida. Então, há sim uma esperança a ser vivenciada aqui no agora, não apenas no porvir, né? Eu quero ler para vocês, que eu achei muito interessante, essa
essa perspectiva do John Piper no sentido de o não estou bem, mas sinto-me bem. Ele disse que as pessoas costumavam perguntar a ele sobre como que ele estava diante do diagnóstico do câncer. E aí perguntava como que está a sua saúde, né? E aí ele respondia, tudo bem. E aí ele não respondia de outra maneira. As pessoas perguntavam, ele falava, tá tudo bem. Eu digo, eu me sinto bem. Só que aí ele começou a responder diferente, né? Ele disse que há uma diferença. Um dia antes de fazer o exame, né? Um exame, acho que era de próstata, eu me sentia bem, ele disse. Aí no dia seguinte me disseram que ele tinha câncer. Em outras palavras, ele não estava bem, né? Ou seja, ao saber do diagnóstico, as pessoas perguntavam como ele estava, ele dizia, tá tudo bem. Só que aí ele tinha um exame para fazer, só que para ele não estava bem, né? Assim, ele dizia que ele sabia, ele não se sentia muito bem, né? E aí ele disse que qual que é o ponto central dessa história, qual que é o ponto importante, e que eu achei interessante aqui, que aí a gente entra justamente no texto de Tiago, é que ele diz assim, a principal razão pela qual não devemos dizer estou bem, é que somente Deus sabe e decide se você está bem agora. Dizer eu estou bem, quando você não sabe se está bem e não controla se está bem, é como dizer amanhã irei para a cidade, irei para São Paulo e negociarei lá, quando não tem ideia se estará vivo amanhã. Muito menos negociando em São Paulo. Olha que interessante. A gente tem, e aí a gente se pega das nossas conversas muito seguros de si, né? As pessoas perguntam, como é que você está? Não, está tudo bem, tudo é muita coisa, né? Porque, queridos, a gente não sabe do dia de amanhã. Aliás, em alguns segundos a gente não sabe. Hoje mesmo, ontem, recebi a notícia de falecimento de um pastor muito querido nosso lá de Teresina. De repente, teve um infarto. Estava bem, estava voltando de um sítio que ele tem lá, faleceu. A gente não sabe do dia de amanhã. Então a situação que nós vivemos hoje nos coloca numa total dependência de Deus. Total. Por isso que às vezes as pessoas falam, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser esse novo normal? Não sei. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, há uma diferença entre você responder tudo bem, porque de fato só Deus sabe o quanto a gente está bem, né? Mas há uma diferença quando você responde, eu me sinto bem. Por que você responde, eu me sinto bem? E ele diz isso, ele começa a responder quando as pessoas perguntam como ele está, eu me sinto bem, porque só sabe que o John Piper está bem e eu e você está bem, Deus, só ele sabe e tem a certeza e a convicção disso. Nós não temos. Nós podemos nos sentir bem, embora a circunstância não seja favorável, embora no nosso redor estejamos passando por lutas e dificuldades e sofrimento. E aí eu quero falar do texto de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e ao versículo 15. Tiago 4, o versículo 13 ao 15, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, ou se Deus quiser, em outra versão, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu quero ler esse mesmo texto na versão mensagem, que diz assim: e agora tenho uma palavra para os que têm audácia de dizer, hoje ou amanhã irei para tal cidade, e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz? Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer, essa de que, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Então, assim, né, o que Deus está querendo nos dizer é que o porvir, ele se evaporou, o futuro se evaporou, saiu do nosso controle e voltou para a mão daquele que sempre teve o controle da nossa vida e estava dizendo o tempo todo, eu que decido que você vai fazer faculdade, que você vai ser um profissional bem-sucedido, que você vai ser um médico, que você vai ser um professor, um homem de negócio, que você vai ser um autônomo, que você vai ser um estudante. Sou eu. O que você tem que fazer é planejar, mas a resposta vem de mim. Se eu quiser, né? Se eu quiser, Deus quem? Se Ele quiser. Esse é o efeito, né, que a palavra de Deus nos mostra, que muda totalmente o nosso discurso e nos transforma, né? Transforma as nossas opiniões, o nosso modo de falar, de responder ao mundo, né? De responder às demandas e às coisas que o mundo coloca para nós. Ou seja, se Deus quiser, eu vou trabalhar. Aí alguns podem dizer assim, não, mas Ele quer. Como que você sabe que Ele quer? Só Ele sabe. O amanhã pertence a Ele. E se Ele decidir, né, que façamos isso, nós vamos fazer com todo esmero, com toda dedicação, porque a rocha a qual nós permanecemos é a rocha da ação de Deus no mundo agora, né? Se Deus quiser, viveremos. Se Ele não quiser, queridos, morreremos. Se Ele quiser, nós não vamos pegar o Covid, ou vamos pegar o Covid. É Ele. Vivendo ou morrendo, você estará em Deus. Deus decidirá se você viverá ou morrerá agora. E não apenas viver ou morrer, Ele está ainda mais envolvido nisso. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Ele não só está decidindo o que nós vamos sobre o destino da nossa vida, mas também Ele decide sobre o que eu vou fazer e sobre o que você vai fazer. Isso muda a perspectiva da nossa oração. Nossa oração deve ser, seja feita a tua vontade, Senhor, assim como está na oração lá que Jesus deixou para a gente. Todos os dias eu faço oração, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Se o Senhor não quiser, vou me espernear, vou me frustrar, me entristecer, mas eu quero seguir a tua vontade. Então, se ele diz assim, nada é excluído do isto ou aquilo. Ele está totalmente envolvido, totalmente. Esta saúde ou aquela doença, esse colapso econômico ou aquela recuperação, este respirar ou não, inclusive a nossa respiração. Se o Senhor quiser, continuamos respirando. Que maravilha. Se Ele não quiser, estamos nas mãos dEle, né? É Ele quem decide. E Ele é a nossa rocha, né? A nossa rocha eterna, hoje, amanhã, depois de amanhã e eternamente. Por isso que o convite é a gente voltar para a rocha. É um convite para a gente voltar para a rocha sólida, que é Jesus Cristo. Vamos nos apegar aos ensinamentos da palavra de Jesus Cristo, né? Confiar, esperar nele. Cristo é a rocha diante dessa pandemia, por isso que a temática é Cristo e o Covid. Nós não podemos olhar apenas como resposta
ao que Deus está fazendo na história, ao novo cenário que vai se colocar diante de nós, inclusive quanto às determinações dos governos, dos médicos, da ciência, da vacina, de tudo isso. Somos responsáveis, acreditamos na graça comum, Deus abençoando as pessoas para que isso possa ser logo, de fato, surgir uma medicação que ajude, né, as pessoas a não morrer. Mas, por outro lado, queridos, nós estamos nas mãos de Deus, né? Nós estamos nas mãos do Mestre, esse firmamento sólido que nós temos que nos apegar. Lembra-me da história de Noemi, quando ela volta para a cidade de Belém, após aquela situação, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, e ela volta amargurada, né? Então, ela se volta contra Deus, ela muda o seu nome, ela se mostra entristecida. Isso prova que, muitas vezes, o nosso caminho, a nossa trajetória como cristão, ele vai ser um caminho de confiança, mas também em alguns momentos de amargura, e Deus não deixa de estar com a gente nesses momentos. Mas o que faz toda a diferença é a gente perceber, né, o quanto esse momento, digamos assim, de dificuldade faz com que a gente se aproxime mais ainda daquilo que Deus quer de nós. Não fomos destinados para a ira de Deus, ainda que o pecado tenha esse poder destrutivo, né? Não fomos destinados para a morte, para a perdição. Fomos chamados, né, para a rocha eterna. Deus está movendo o tempo todo, né, a história dele para trazer a humanidade para perto dele. Então, Noemi conseguiu, né, enxergar a bondade de Deus, conseguiu enxergar a ação do resgatador de Deus, do Boaz, para com a sua nora, e assim toda a história foi resgatada. Mas ela passou por um momento de vale, de dificuldade. Não sei como que você está, como está o seu coração, mas a minha palavra, o meu encorajamento é que você volte os seus olhos para Jesus Cristo. Coloque a sua esperança nele. Não negue a realidade, olhe para os céus, proclame a glória de Deus, reconheça o que Deus tem feito na sua vida, reconheça que Ele pode transformar todo pranto em alegria, Ele pode permitir todo intento do mal, né? Quando a gente olha lá para a história de José, que os irmãos de José intentaram mal contra ele, e ele permitiu que todo aquele intento da maldade do coração dos irmãos para com a vida de José foi transformado em coisas boas, né? Então a gente tem que olhar por esse sentido também, né? Salmo 94, 19 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração contrito, quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, ou do justo, mas o Senhor de todas os livra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contrito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todos, né? De todos os livra. Então ninguém pode consolar, talvez, nosso coração. Não sei você se não necessariamente foi afetado diretamente por essa situação do Covid, ou indiretamente. Nada vai trazer o consolo por palavras. Você que perdeu a sua fonte de sustento, ou você que passou pela doença, ou está passando, ou alguém da sua família, ou algum conhecido. Mas o conforto vem da rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E de forma prática, de onde que vem, para não ficar aqui palavras soltas ao vento, vem da palavra de Deus. Vem da sua palavra, a Bíblia, que é a voz de Deus. E essa rocha, a rocha eterna, ela é justa, né? Ela está promovendo no coração daqueles que estão sofrendo
a disciplina espiritual da santidade, né? Que é esse valor a qual nós podemos ser transformados, né? Então, nós não estamos sozinhos, tá? Deus está com a gente, Ele está querendo nos ensinar que, embora estejamos distantes um do outro, geograficamente, Ele não está distante de nós. Ele quer que nos santifiquemos, Ele quer que compreendamos que a nossa dependência vem dEle. Espírito de Deus, né? Espírito de Deus quer que nós tenhamos essa plena compreensão da comunidade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa união que aproxima a Trindade e os faz um. Nós somos um com o Senhor, embora estejamos impedidos aí de conviver com as pessoas que mais gostamos, com os nossos irmãos na fé, mas nós temos a palavra de Deus, podemos lançar sobre ela as nossas preocupações, as nossas lutas, e buscar ter uma vida íntima e pessoal com Ele, né? Então, a gente vai compreendendo a dimensão da soberania de Deus, né? A gente vai compreendendo que, de fato, Deus requer de todos nós pecadores, sem exceção, todos nós, Ele requer que nós continuemos glorificando a Ele, bendizendo o nome dEle, reconhecendo a grandeza dEle, daquilo que Ele tem feito na nossa vida, né? Ele quer que a gente não desanime, né? Não deixe que essa situação do coronavírus seja uma situação que o afaste de ter uma vida de santidade, uma vida de reconhecer a bondade de Deus na sua vida. Lembre-se, nossa rocha nesses dias conturbados não é injusta, muito pelo contrário, é uma rocha eterna, uma rocha a qual nós podemos confiar. Não é no sonho, não é fantasia na nossa cabeça, não é uma falsa expectativa, não, é a confiança plena de que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Convicção de que nada, nada, nada pode nos separar do amor dele. Nada. Nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestade, nada. Nem fome, nem nudez, nem tribulação, nem angústia, nem ansiedade, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem estamos distante um do outro, mas das pessoas, mas Deus está com a gente. O convite para essa noite é: volte para a rocha. Se você já está na rocha, glória a Deus. Amém. Continue. Encoraje e fortaleça outros para estar na rocha. E se você tiver a oportunidade de comunicar o Evangelho para as pessoas, de anunciar o Evangelho, de falar de Jesus para as outras pessoas, não perca essa oportunidade. Seja membros da sua família que ainda não tiveram encontro pessoal com Jesus, seja com as pessoas do seu trabalho, seja os grupos a qual você faz parte nas mídias sociais, diga para eles: há uma rocha eterna a qual nós podemos depositar nossa confiança. Jesus Cristo, essa é a rocha. Volte para a rocha. Venha para a rocha. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos depositar toda a nossa inquietação. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Nós vamos continuar na próxima semana falando mais sobre isso, né? E que Deus possa te dar uma semana abençoada, te dar uma semana rica, cheia de bênçãos, que a providência de Deus continue sendo dispensada à sua vida, entristecidos, porém alegres, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, né? 6:10. Que o Senhor possa continuar fazendo a sua obra, completando a sua obra na sua vida. Vamos orar e assim a gente encerra
esse momento aqui. Que Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer porque nós podemos revisitar a tua palavra e ouvir a tua voz por meio da leitura da tua palavra, e podemos descansar na certeza de que amanhã, se Deus quiser, nós viveremos e estaremos contigo e faremos o que temos planejado para fazer. Mas seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Queremos depender tão somente do Senhor. Sabemos que o Senhor não deixa os seus filhos passar por necessidades e que o Senhor tem sido bondoso, providente com todas as coisas para a nossa vida, né? Tem nos dado o que comer, o que vestir, o que até além daquilo que nós merecemos. O Senhor nos chamou com a tua graça maravilhosa para participar desse momento especial de sermos teus filhos. Fomos chamados para não só ficarmos nos alimentando da tua palavra ou querendo saber mais, né, de coisas referentes ao teu reino. O Senhor nos chamou para uma missão, a missão de anunciar o Evangelho. E isso não compete apenas àqueles que foram chamados especificamente, mas toda a igreja foi chamada para evangelizar, anunciar o Evangelho de Jesus. Então, que esses irmãos que estão participando aqui dessa live, a nossa igreja possa estar sendo despertada nesse sentido, de continuarmos anunciando o Evangelho da Palavra, falando de Jesus, anunciando Jesus para as pessoas, do Evangelho genuíno da graça de Jesus, aquele que transforma, aquele que redime, aquele que muda, aquele que tem o poder de transformar, de mudar. É o Evangelho da Palavra de Jesus. Que nessa semana o Senhor nos dê oportunidades de falar de Jesus para as pessoas, de falar dessa rocha a qual os nossos pés estão fincados. Essa oração que fazemos, no nome dele, Jesus Cristo de Nazaré, que oramos. Amém. Quero ler com você, para terminar esse momento, o texto de Números. Números. Capítulo 6, versículo 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma boa semana. Continuamos aqui à disposição dos irmãos. A Igreja do Senhor continua ativa, continua em atividade. A mão do Senhor não está recolhida. Ela continua sobre nós, sobre o seu povo. E que você continue cada vez mais motivado para seguir sempre amando ao Senhor, servindo ao Senhor da melhor forma possível. Deus os abençoe e fiquem na paz.